Rádio documentário Movidos pela Educação. Nós estávamos na rua, fazendo as abordagens, eu vi ela na rua. Eu disse, você mora onde? Ela disse, bem aqui nessa casa. Eu disse, a sua mãe está? Ela olhou para mim e disse, não, minha mãe não está. Eu falei, não está, e você está sozinha assim, eu e os meus irmãos. Quantos anos você tem? 8 anos. E você vai para a escola? Ela disse, eu nunca fui para a escola. Eu falei, você nunca foi para a escola? Por quê? Ela disse, porque a minha mãe é drogada e ela sai para ir se drogar. Eu tenho que cuidar dos meus irmãos, eu fico o tempo todo cuidando deles. Eu disse, mas você quer ir para a escola? Eu estou aqui para isso. E ela disse, poxa, se você conseguir fazer com que a minha mãe, convencer a minha mãe que eu tenho que ir para a escola, eu vou lhe amar para a minha vida toda. O relato é de Edilena Correia, gestora política da Busca Ativa Escolar no município de Mocajuba, Nordeste Paraense. O projeto tem um objetivo específico: combater a evasão e o abandono escolar. Segundo estimativas do IBGE, em 2019, 1,5 milhão de crianças e adolescentes estavam fora da escola. No Pará, esse número ultrapassa 100 mil meninos e meninas excluídos das salas de aula. Em janeiro de 2021, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, e o Instituto Claro divulgaram um estudo sobre a educação na pandemia. Os dados vindos da PNAD do IBGE revelaram que 5,5 milhões de brasileiros entre 6 e 17 anos não tiveram acesso às atividades escolares durante a pandemia. O radiodocumentário Movidos pela Educação traz o trabalho da Busca Ativa Escolar em Mocajuba. Eu sou a repórter Erlane Santos e convido você a descobrir quem são as principais vítimas da evasão escolar, quais os motivos que levam crianças e adolescentes a largarem a escola, como a Busca Ativa Escolar conseguiu responder ao poder público e à comunidade de um pequeno município do interior da Amazônia, antes e durante a pandemia. Movidos pela Educação. O início da busca ativa escolar em Mocajuba. Mocajuba é um município localizado no estado do Pará, com aproximadamente 26 mil habitantes. Em março de 2019, Mocajuba aderiu à estratégia Busca Ativa Escolar. A adesão veio como uma das etapas de um outro projeto, o Selo Unicef. Aliás, foi por meio do selo que eu conheci a equipe do município. Na época, eu estagiava no Instituto Peabiru, parceiro implementador do selo Unicef na Amazônia, e sempre encontrava com a articuladora de Mocajuba, Edilene Meirelles, em Belém, quando havia oficinas de capacitação, muitas já relacionadas à busca ativa. Em um desses eventos, em maio de 2019, pedi uma entrevista a Edilene sobre os impactos do selo Unicef na cidade. Na ocasião, ela destacou a Busca Ativa Escolar. Esse projeto Busca Ativa, para mim, foi um marco do selo. As crianças que estão em situações vulneráveis hoje estão sendo olhadas, monitoradas através deste programa Busca Ativa. E agora que a gente conseguiu conscientizar a rede está se atentando a trabalhar, a fazer acontecer essa política. Edilene ressaltou a importância de sensibilizar a rede de proteção das crianças e adolescentes, porque ela tem um papel-chave dentro da busca ativa. É que a educação sozinha não dá conta de resolver as causas do abandono e da evasão escolar, que são multissetoriais. Em 2017, estudos elaborados pelo Unicef e parceiros indicam que os principais obstáculos para o acesso e a permanência na escola são a discriminação racial, a pobreza, a violência e a baixa escolarização dos pais, mães ou responsáveis. Os mais afetados pela evasão escolar são crianças e adolescentes negros,
que vivem no campo, de famílias de baixa renda e cujos pais, mães ou responsáveis têm pouca ou nenhuma escolaridade. Estão ainda nesse grupo meninas e meninos com deficiência, migrantes, quilombolas, indígenas, em situação de trabalho infantil, que vivem em unidades de acolhimento institucional, sofrem algum tipo de exploração e estão em conflito com a lei. Por meio da integração de diversos setores na busca ativa escolar, como as secretarias municipais, o Poder Judiciário e até a sociedade civil, é possível traçar estratégias para que em cada caso de evasão escolar seja garantida a permanência na escola. Ao fazer este trabalho, é possível enxergar situações antes invisíveis aos olhos do poder público, como destaca Edilene. Cada um fez o seu papel, inclusive até fomos chamados pelo promotor e o promotor nos disse que ele gostaria de participar conosco e ele foi conosco nessa busca ativa e onde ele, como uma pessoa que entende de lei, ele viu a realidade do município e ele se atentou em resolver uma série de situações. O envolvimento de diferentes setores e poderes é um dos princípios da estratégia. A busca ativa escolar é uma metodologia social integrada a uma plataforma tecnológica gratuita. Desenvolvida em 2017 pelo Unicef e pela Undime, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a busca ativa escolar permite aos municípios identificar quem está fora da escola, investigar as causas da evasão, acionar os serviços públicos, providenciar a rematrícula e, por um ano, acompanhar o aluno para garantir que continue estudando. Todas as fases do processo são registradas na plataforma disponível na internet e podem ser visualizadas de qualquer lugar. Quando fiz esta primeira entrevista com a Edilene em 2019, eu não acompanhava diretamente a implementação da busca ativa escolar no município. Tinha na memória algumas fotos de mutirões do projeto que a articuladora compartilhou no grupo de WhatsApp do Selo Unicef. As equipes municipais iam para as ruas atrás de crianças que estavam fora da escola, mas de fato eu não tinha ideia dos resultados alcançados até aquele momento. Tu consegues dizer quantos adolescentes, crianças já voltaram para a escola nesse período? De março para cá nós estamos com 52 que nós inscritos através do Busca Ativa. Tem. É porque a gente vai pra foto oficial e a gente já tá concluindo. Aí Tá. Eu quero deixar vocês duas de fora da foto. A entrevista foi interrompida para que pudéssemos sair na foto oficial do evento e depois não conseguimos concluí-la e o material foi arquivado. Movidos pela educação, a busca ativa escolar na pandemia. Mais de um ano se passou da conversa com a Edilene até eu retomar o contato sobre a busca ativa escolar em Mocajuba. Já estávamos na pandemia e o foco do projeto Selo Unicef naquele momento era ajudar os municípios na resposta à Covid-19. Em setembro de 2020, uma das ações foi incentivá-los a realizar o curso Infância em Tempos de Covid-19, uma iniciativa do Unicef e do IPRED, o Instituto da Primeira Infância. Considerado uma referência nos temas ligados à primeira infância, o Instituto, fundado em Fortaleza em 1986, organizou um curso voltado para agentes comunitários, técnicos visitadores, professores, profissionais de saúde e de atendimento às crianças. Foi nesse período que conheci a Leonarde Capella, coordenadora operacional da Busca Ativa de Mocajuba. Semanas antes do início da produção desta reportagem, Leonarde compartilhou no grupo de WhatsApp o seu certificado de conclusão. Pedi a ela um depoimento sobre a experiência.
E foi aí que a coordenadora explicou como pensava usar o curso para fortalecer a busca ativa no município e tornar o acesso à educação menos desigual. É que a partir do segundo semestre de 2020, o município adotou um ensino remoto e nem todos os alunos tinham acesso à internet. Então, foi necessário garantir a entrega das atividades escolares de casa em casa e a sensibilização dos pais para que depois eles pudessem ir à escola buscar as atividades. Afinal, somente a rede municipal de educação conta com mais de 8.000 estudantes matriculados e aproximadamente 30 profissionais envolvidos oficialmente na estratégia da busca ativa escolar. No município, nós já retornamos com o ensino remoto e as crianças que nós não conseguirmos atingir, nós vamos continuar com o trabalho da busca ativa. Ir até essas crianças, ir até essas famílias para estar levando esse material. E como o curso ele já vem nos dar várias orientações em relação à Covid, nós, se encontrarmos alguma família vulnerável, alguma criança, a gente tem como orientar, a gente tem como estar encaminhando ele para a saúde, e é nesse sentido que o curso foi muito válido. De fato, o curso Infância em Tempos de Covid-19 ajudou o município em duas frentes. Primeiro, reforçando os cuidados e precauções nos trabalhos de campo da busca ativa, tais como uso de máscara e álcool em gel. A segunda frente foi o cuidado com a saúde mental de crianças e adolescentes na pandemia, a importância da família, as situações de violência e vulnerabilidade às quais as crianças estão expostas dentro de casa e que tendem a se agravar com a necessidade de isolamento social. Por isso, multiplicar o conteúdo para os professores do município também foi uma estratégia pensada pela equipe de educação. A intenção da educação é reproduzir esse material e estar fazendo uma oficina, uma formação com eles online, através do Google Meet, que é o que nós estamos utilizando no município para estar entrando em contato com os professores. E a partir daí o professor fazer seu plano de aula, suas atividades, e que possam chegar também até as nossas crianças. Em janeiro de 2021, entrevistei novamente a Leonarde e a Edilene e fiz entrevistas com a secretária municipal de educação, professora Cleia Lima, e a gestora política da busca ativa escolar de Mocajuba, Edilena Correia. Meu objetivo era atualizar as informações sobre a estratégia no município, além de saber se o que foi planejado, de fato, tinha se realizado. Nesta segunda entrevista, Leonardo explicou como a pandemia provocou o abandono escolar. Durante a pandemia, ano de 2020, muitos alunos evadiram, muitas famílias tiveram que mudar de lugar e isso causou o abandono de muitas crianças. E através da busca ativa, tivemos o prazer e a satisfação de ir em busca desses alunos e orientando as famílias, orientando os pais da necessidade de voltar para a escola. A pandemia agravou questões que já causavam a saída de crianças e adolescentes do ambiente escolar. No caso de Mocajuba, a plataforma da busca ativa já indicava que o segundo motivo mais comum para a evasão no município eram mudanças de domicílio, viagem ou deslocamentos frequentes. Em busca de novas oportunidades ou tratamentos de saúde, por exemplo, muitas pessoas deixam Mocajuba com destino a outros municípios, principalmente a capital do estado, Belém do Pará. Esses deslocamentos podem ser temporários ou permanentes. De todo modo, afetam bastante a rotina escolar. Ainda sobre as causas da evasão, em primeiro lugar no ranking de Mocajuba estava a falta de infraestrutura escolar.
O diagnóstico dos motivos da evasão é gerado de forma automática na plataforma após a inserção de cada caso. É assim que a gestão municipal consegue identificar as principais causas da evasão escolar e, a partir daí, tomar decisões que garantam a permanência dos estudantes. Conversei com a secretária municipal de Educação de Mocajuba, professora Cleia Lima. A gestora nos contou como a buscativa representava uma realização pessoal que impactava a vida de meninos e meninas no município. Um mês após esta entrevista, a professora Cleia Lima morreu, mas deixou o legado de uma vida dedicada ao ensino de Mocajuba. Eu comecei no fundamental, nos anos iniciais, depois eu fui para os anos finais, fiz os meus estudos e recentemente terminei o mestrado. Hoje eu sou secretária de Educação, sou mestre em Ciências da Educação, mas isso me dá um prazer tão grande no trabalho, porque dentro da Buscativa eu me realizo como pessoa. Nós tivemos o grato prazer de contar com esse apoio, essa colaboração que veio somente somar com tudo que nós já temos de bem. Tínhamos muitos jovens, crianças, adolescentes em situação de risco. Então, essas crianças, elas são mapeadas, elas são localizadas e trazidas até nós. De que forma? Nós temos aqui, na nossa rede toda, pessoas que junto a nós vão atrás de documentos, vão atrás de formas como matricular essa criança, porque nós sabemos que são o futuro do nosso Brasil. É importante destacar ainda que, além da evasão escolar, caracterizada pela não renovação da matrícula no início do ano letivo, outra preocupação é o abandono escolar. Ele ocorre quando o aluno inicia, mas abandona a escola antes de concluir o ano letivo. Em Mocajuba, os números gerais de abandono escolar são maiores que a média do estado. No Pará, em 2019, 4,7% dos estudantes abandonaram a escola. O percentual equivale a 75.045 alunos. Em Mocajuba, este percentual é de 5,6% e corresponde a 443 estudantes. A situação mais grave é a do ensino médio. No município, 318 alunos abandonaram a escola, e isto equivale a um percentual de quase 20%, muito acima da média do estado, que é de 10%. Este cenário indica a necessidade de um trabalho mais próximo e articulado da Secretaria Municipal de Educação, que é quem faz a buscativa escolar no município, com a Secretaria Estadual de Educação, responsável pelo ensino médio. O município tem vantagem neste diálogo. É que a atual secretária estadual de Educação, Eliette Braga, é a ex-prefeita de Mocajuba. Ela deixou o cargo em janeiro de 2020 para assumir a SEDUC. Esta parceria entre as redes é fundamental, porque o trabalho de buscativa escolar não faz distinção entre os alunos, sejam eles vindos da rede municipal ou estadual. O direito à educação é para todos. E quem está em situação de vulnerabilidade social precisa de um olhar mais atento, como destacou a secretária municipal de Educação, professora Cleia Lima. Foi nesse momento que a Buscativa entrou conosco. Eles entraram nos dando apoio, localizando essas famílias e nos mostrando que caminho deveríamos seguir. Foi aí que nós tivemos a ideia de fornecer combustível, fornecer material, fornecer apoio de toda forma de logística para que esse material remoto chegassem até as comunidades, chegasse até as famílias que não têm essa condição. Este foi o caso do seu Edilson Pantoja. Ele tem 4 filhos e mora em um município vizinho a Mocajuba. Seu Edilson foi atendido pela equipe da buscativa escolar antes da pandemia. Lamentei o fato de não poder entrevistar seu Edilson, mas devido à pandemia, por morar distante e não funcionar a internet na localidade, não pude conversar com ele. Então,
pedi à gestora política, professora Edilena Correia, que nos contasse como foi a articulação para resolver o problema do seu Edilson. Como gestora, é Edilena quem faz a articulação com as secretarias municipais e outras entidades envolvidas na busca ativa. É ela, junto com as entidades, que traçam as estratégias para garantir a permanência dos alunos nas escolas. Tivemos uma história muito interessante, que foi a história do seu Edilson Pantoja, o qual foi procurar assistência social de nossa cidade para saber como ia ficar a situação de seus filhos, que estavam já há mais de 2 anos fora da escola no município dele. Então ele chegou lá dizendo que a escola pertencia a Mocajuba. Então, como assistência social não tinha a resposta para ele, e a assistência social trabalhava junto conosco no Busca Ativa Escolar, eu recebi uma ligação da assistência social Lorena, da qual ela me dizia que ela estava com o seu Edilson, e o seu Edilson estava atrás de escola para os filhos dele porque iriam fechar. E ela não tinha como, falar para ele nada, como resolver, mas ela saberia que a gente, como educação, tínhamos como resolver. Então eu pedi que ela me enviasse o seu Edilson então chegou para a gente e nós recebemos o seu Edilson, começamos a perguntar para ele, a fazer pergunta, onde era que ele morava, quanto tempo as crianças, os seus filhos estavam fora da escola. Então ele nos relatou, disse que era mais de 2 anos que as crianças estavam fora da escola e que a escola era de Mocajuba. Então eu tive que sentar com o seu Edilson e dizer para ele que a escola não pertencia ao nosso município, mas que dentro do nosso município nós tínhamos um projeto chamado Busca Ativa Escolar, que esse Busca Ativa Escolar não deixava criança nenhuma fora da escola. A partir daí, Edilena combinou com seu Edilson uma visita à localidade. Para chegar à casa do seu Edilson Pantoja, foi necessário percorrer 36 quilômetros da sede de Mocajuba até a beira do rio Moju e atravessar mais 16 quilômetros de rio. Chegamos lá, marcamos um dia com o seu Edilson. Quando nós chegamos lá, a comunidade já estava nos esperando, pois não era só o seu Edilson, tinha mais, pais que estavam ali também com a mesma situação do seu Edilson, com os filhos fora da escola. Nós conversamos com a comunidade, viabilizamos a matrícula das crianças, o diretor da Escola Polo de Nova Aliança esteve conosco, alguns funcionários da escola estiveram conosco e ali nós fizemos a matrícula das crianças para que eles viessem estudar para o nosso município. E desde então, as crianças foram matriculadas. Apesar do esforço da equipe em fazer as matrículas das crianças daquela localidade, era necessário ir além. Só as matrículas poderiam não ser suficientes para garantir a permanência. Por isso, a gestora política Edilena Correia buscou o apoio da secretária de Educação do município para viabilizar também o transporte. Nós fizemos uma exposição de motivo para a nossa secretária de Educação, professora Clea Lima, a qual nós agradecemos muito, colocando para ela. Então, na minha exposição de motivo, eu falei logo no começo, eu coloquei um título, A Dificuldade das Crianças que Moram Distante da Escola. Então, através dessa exposição de motivos, a professora também se sensibilizou e disse que ia ajudar o seu Edilson devido a ele apenas ter um veículo, uma moto somente, e essa moto ele ia ter que fazer 2 viagens porque eram 4 crianças, não poderia andar ele mais as 4 crianças de uma vez. Então a Secretaria de Educação se responsabilizou em contribuir com o seu Edilson, e até hoje eu quero dizer que a Secretaria de Educação ela contribui com ele, que mesmo na pandemia, os filhos do seu Edilson não ficam sem as atividades propostas por esta secretaria, pela escola onde os mesmos estão estudando, mesmo que seja as atividades remotas. As ações voltadas para crianças e adolescentes também atingiram em cheio os pais. É que diante da pandemia, muitos não sabiam como ajudar os filhos a fazer as atividades.
Tem localidade que, devido às atividades remotas, os pais já estamos com... Até o professor me confirmar, ele me disse que já tinham 21 pais, né, que querem fazer o EJA para que possam voltar às escolas e assim possam ajudar as crianças, né, a realizar as tarefas das atividades remotas. O apoio dos pais no processo de aprendizagem dos filhos tornou-se ainda mais essencial na pandemia. Eu conversei com o psicopedagogo Luiz Otávio Lima. Ele explica como a relação entre a família e a escola mudou com a Covid-19 e quais os impactos positivos e negativos dessas mudanças. Os pais começaram a perceber, né, como é que os filhos são, as dificuldades, né, as habilidades deles, e talvez assim de alguma forma fez com que eles ficassem mais presentes na educação dos filhos deles. E os impactos negativos, a gente sabe assim que a dificuldade da criança ela é grande, né, na sala de aula. E nesse contexto, talvez assim essa dificuldade possa ter aumentado, né? E muitos pais, apesar de estarem próximos, não sabem como ajudar os filhos, né? Na questão de algumas atividades, principalmente assim aqueles pais que não têm estudo, né? Que são analfabetos, e aqueles pais assim daqueles alunos do ensino fundamental maior, que é de 6º ou 9º ano. São conteúdos assim muito difíceis para eles, né, para estar ajudando o filho, e às vezes eles possam se sentir assim meio que incapazes. Assim como Luiz Otávio, Edilena acredita na importância da família no processo de aprendizagem dos filhos e em mantê-los motivados para o estudo. Aliás, este é um dos seus sonhos para as crianças e adolescentes de Mocajuba. Qual o sonho que eu, como professora, como educadora e como gestora política, tenho para essas crianças e adolescentes que estão, né, voltando para a sala de aula? É que elas tenham um futuro, não vou dizer igual ao meu, mas que a família dela se sensibilize e faça igual como o meu pai um dia falou para mim, quando eu sentei com ele com 12 anos de idade, eu dizia para ele, e eu ia para a sala de aula com uma camisa que os meus 2 irmãos mais velhos do que eu usavam, porque meus pais não tinham condições de dar uma camisa para cada um de nós. Então, um estudava pela manhã, eu estudava intermediário e o meu irmão à tarde. Então, nós 3 vestíamos a mesma camisa para ir à sala de aula. Então, quando eu tinha 12 anos, eu disse para o meu pai, eu quero trabalhar. Papai, eu quero trabalhar porque eu quero comprar uma camisa nova para mim para a sala de aula. O meu pai sentou, olhou bem nos meus olhos e disse, vamos fazer um acordo, eu trabalho e você estuda. Aquilo ali para mim foi um divisor. A partir daquele momento eu olhei para o meu pai e disse, eu vou estudar, eu vou ser a primeira a me formar, eu vou ser professora e aqui estou eu. Então mesmo o futuro que eu almejo para essas crianças é que as suas famílias elas possam ter a responsabilidade e saber que a educação de nossas crianças não depende só do Estado, não depende só do município, mas depende também delas, depende de mim como mãe, depende de você que nos ouve hoje como pai e mãe. A educação dos nossos filhos está em nossas mãos. Edilena coleciona histórias de crianças e adolescentes resgatados de situações de evasão escolar. No início do rádio documentário, ouvimos um breve relato sobre a menina de 8 anos que nunca tinha ido para a escola. Eu disse, você mora onde? Ela disse, bem aqui nessa casa. Eu disse, a sua mãe está? Ela olhou para mim e disse, não, minha mãe não está. Falei, não está, e você está sozinha assim, eu e os meus irmãos. Quantos anos você tem? 8 anos. Optei por não identificar seu nome verdadeiro, mas trouxe o desfecho. Após a visita da equipe da Busca Ativa Escolar, a menina recebeu doações de materiais didáticos e foi matriculada. Mas a mãe da criança era dependente química e não conseguiu se reabilitar mesmo com o apoio do projeto. Então, os filhos passaram a viver com uma tia que os acolheu. Hoje, eles estão bem e a menina está progredindo nos estudos, sendo acompanhada por Edilena.
toda vez que quando ela me enxerga, ela diz: ai, eu lhe amo, tia, porque você conseguiu fazer com que eu estude. E por incrível que pareça, ela entrou em 2019 para estudar e ela começou logo a ler. Movidos pela educação, o reconhecimento da busca ativa escolar em Mocajuba. Os casos relatados mostram um pouco do impacto causado pelo projeto Busca Ativa Escolar no município de Mocajuba e como a estratégia tem contribuído para melhorar o cenário da evasão escolar no estado do Pará e no Brasil. Em 2020, com a redução das atividades econômicas, diminuíram também as arrecadações tributárias, que são a principal fonte de financiamento da educação pública brasileira. Mocajuba também foi afetada pela crise econômica e, entre as medidas adotadas, foi necessário dispensar no primeiro semestre de 2020 os servidores temporários lotados na Secretaria de Educação, exceto porteiros e vigias. Apesar das condições tão adversas, o município conseguiu se reinventar e fortalecer a estratégia da busca ativa escolar. O projeto, em 2 anos, garantiu 278 rematrículas, das quais 104 estão registradas na plataforma. O trabalho de Mocajuba foi reconhecido duplamente. Em dezembro de 2020, o município foi reconhecido pela Gestão Nacional da Busca Ativa Escolar como um dos 160 municípios da Amazônia que alcançaram a meta de rematrícula na plataforma. Este alcance da meta permitiu ainda outra conquista, o selo Unicef. Em janeiro de 2021, o município foi certificado pela entidade internacional. A articuladora Edilene Meirelles comemora a trajetória de Mocajuba. E o resultado é esse aí, hoje, Mocajuba sendo um município modelo. E assim a gente só tem a agradecer, né? E quem ganha com tudo isso são as nossas crianças, os nossos adolescentes. Foi o cenário preocupante de evasão escolar e o bom exemplo de Mocajuba que me motivou a produzir o radiodocumentário Movidos pela Educação. Destaco que Mocajuba não está sozinha nesta iniciativa. No estado do Pará, até setembro de 2020, 80 municípios já haviam aderido à estratégia Busca Ativa Escolar. No mesmo período, o Brasil contava com mais de 3.000 municípios aderidos ao projeto, em diferentes níveis de implementação. Em 2021, com a mudança de gestão municipal, é necessária uma readesão dos municípios antigos. Até final de janeiro, 1.000 municípios já haviam feito a adesão ou readesão. É possível visualizar os municípios integrantes da estratégia no site buscaativaescolar.org. Para os municípios novos ou antigos interessados em usar a plataforma, basta que o prefeito ou alguém indicado por ele faça adesão no site plataforma.buscaativaescolar.org. Para pais, mães e familiares interessados e com dificuldades em garantir o direito à educação de crianças e adolescentes, é recomendável acionar o Conselho Tutelar ou o setor da busca ativa escolar se no município existir. Você ouviu Movidos pela Educação. Movidos pela Educação é um projeto experimental desenvolvido como trabalho de conclusão de curso da discente em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo, Erlane Santos, sob a orientação da professora doutora Rosane Steinbrenner, da Universidade Federal do Pará. Produção e reportagem, Erlane Santos. Captação de áudio, Clésio Lima, Pablo Rodrigo Batista e Erlane Santos. Entrevistados, Cleia Lima, Edilene Meirelles, Edilena Correia, Leonardo Capella e Luiz Otávio Lima. Locução de vinhetas, Paulo Brasil. Edição e montagem, João Nilo Ferreira. Orientação, professora doutora Rosane Steinbrenner.